Eu sou Fabrício Barbosa e quero, junto com você, desvendar um pouco sobre a influência da tradição gaúcha nesta terra que dá pinhão e também buscar entender como essa tradição veio a influenciar a cultura e o modo de ser e viver dos paranaenses no centro-sul do estado. Em Pinhão, o chimarrão une as pessoas, a indumentária gaúcha desfila pelas ruas e a atmosfera do campo ressalta em muito a tradição gaúcha que permeia esta cidade. A cidade, aninhada na região dos Campos Gerais, cerca de 344 quilômetros da capital do estado do Paraná, Curitiba, é também conhecida por sua cultura, rica em eventos locais. Festas tradicionais e festivais celebram a identidade regional, enquanto a paisagem da usina da Foz do Areia empresta sua beleza arquitetônica para compor a paisagem local. Pinhão, entrelaçada por povos originários e imigrantes, especialmente aqueles do Rio Grande do Sul, traz consigo as tradições gaúchas enraizadas no cotidiano daqueles que chamam esta cidade de lar. Município localizado no estado do Paraná, na região sul do Brasil, e a sua economia é baseada na agricultura, com destaque para a produção de grãos como soja e milho, além das atividades pecuárias. Conhecida por suas belezas naturais, a cidade é protagonista no cenário paranaense por ser uma região onde a cultura agrícola assume papel fundamental. A erva mate representa a tradição gaúcha desde o cultivo até o consumo. A cultura do pinhão, semente da araucária, já assumiu papel significativo na economia local. Formada por povos originários que, somados a imigrantes, em especial vindos do Rio Grande do Sul, detêm em sua cultura as tradições gaúchas presentes no dia a dia das pessoas que residem aqui.
Nas tradições de um povo encontramos sua verdadeira essência. Através da cultura e dos costumes, revelam-se os aspectos mais íntimos da humanidade. Portanto, discutir cultura é mergulhar nos hábitos, e abordar os hábitos é compreender as tradições. Meus desassossegos sentam na varanda para matear saudades nesta solidão. Cada pôr do sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Enquanto esses versos de Jaime Caetano Brau ecoam na paisagem, Pinhão, município situado no Paraná, revela a sua essência. Entre laços e chimarrão, Pinhão floresce. Como um testemunho vivo da rica herança gaúcha, onde a tradição se entrelaça com a vida cotidiana, criando uma tapeçaria única na cultura deste município paranaense. Conhecer a história é conhecer a tradição. Embora muitos acreditem que os gaúchos é que vieram para cá, basta garimpar um pouco mais sobre a história desta terra e descobrimos que não foi bem assim. Então, quero convidá-los a percorrer um pouco da história do município de Pinhão e as afirmações que fazem pensar sobre a cultura e por que tão distante do Rio Grande do Sul os costumes gaúchos são cultivados. Camargo, eu sou nascida aqui no município do Pinhão mesmo. Sou casada, tenho filhos, está chegando minha segunda neta, sou professora aqui no município, já aposentada também do tempo de serviço. E gosto muito de leitura, de escrita, e história me fascina muito. Então, meu avô, eu me criei na casa do meu avô, José Camargo, na Santana, que é uma das comunidades mais antigas aqui do município. E ele era também meu professor primário. Eu aprendi as primeiras leituras, as primeiras lições. Foi com o meu professor José Silvério de Camargo que produziu esse material. E que só em 1999 a gente conseguiu fazer ele assim na editora, né? A vida mais simples não é uma vida tão financeiramente, vamos imaginar assim, com tudo que hoje a tecnologia oferece. Não, é aquele que vive mais no galpão, trabalha mais com a criação, com a plantação, né? Enfim, é a pecuária e a agricultura, né, mais forte do gaúcho.
forte, mais rústico, diferente, não é, às vezes a gente não encontra tanto no dicionário, né, o palavreado gaúcho, porque é diferente. Esse para mim é o gaúcho, e aqui no Pinhão, por mais que não se usem muito mais as roupas aqui, né, já está modificado, né, que tem os índios também, a gente espera que vai encontrar um índio usando cocar e roupa de pena e não sei o que, a gente vai encontrar pessoas usando camiseta, calça jeans, e já não é mais assim que nem era antigamente, o gaúcho também, né, mas ele está aí, ele está aqui no Pinhão e fortemente arraigado aí. Então nesse livro meu avô conta a história da chegada de portugueses aqui no município do Pinhão, e que ocuparam uma fortaleza no campo ali, perto do cemitério da Caroba. E eram duas grandes famílias que vieram. Na época, o Pinhão era habitado por 5 tribos indígenas. Eu não vou me lembrar de todas elas, mas eram os canés, os gês, os tapuias, os tupis, e moravam aqui então no município do Pinhão, e essas famílias chegaram e ocuparam a fortaleza Nossa Senhora do Carmo ali, né, no campo, e foram tomando posse da terra. Eles eram poceiros, essa é a grande... Primeiros ocupantes das terras que eram do Pinhão, que mais tarde se tornou terra do Pinhão, foi essa posse desse povo que veio, não era da vontade do rei, o que a gente sabe, mas eles vieram, grandes famílias, né, eram famílias numerosas e ocuparam ali, e dali eles foram usando a terra e ocupando, e enfim, se tornaram donos da terra, mataram muitos índios e tal, para poderem resistir, porque logicamente que os índios se sentiram atacados, né, onde moravam, e deu muita resistência dos índios e muita matança. Então, tem toda essa história de colonização, de extinção indígena, que os que ficaram, que conseguiram resistir, assim, enquanto o índio, aquele que a gente imagina na oca, naquela vida nômade que eles tinham, foram empurrados para a reserva do Iguaçu, e depois a gente sabe que ainda tem algumas tribos dessas em Mangueirinha, que conseguiram passar o rio e sobreviveram para lá. Mas aqui no Pinhão ficaram no sangue, né, das pessoas, porque miscigenou e nasceu eu, por exemplo. É um habitante originário da região pampeana da América do Sul, presente no sul do país, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Sua origem remonta à miscigenação entre indígenas, espanhóis e portugueses, resultando em uma cultura única e rica em tradições. Para entendermos o ser gaúcho, devemos buscar compreender a relação do homem com a terra. E por isso, o gaúcho é identificado como um ser rebelde, peleador, pois em sua origem tem para si de que não são os arames que cercam as propriedades que fazem do homem dono de algum espaço. Mas o que o torna dono é a maneira que se relaciona com a natureza do lugar que habita, moldando assim sua personalidade e seus costumes. Entender os costumes para entender a tradição gaúcha e a influência de sua cultura no município de Pinhão são necessários para entendermos os conflitos em cada período histórico e a relação das pessoas com a questão da posse.
O gaúcho é conhecido por sua bravura, hospitalidade, senso de justiça e amor à liberdade. Ele é símbolo da cultura e da identidade do sul da América do Sul. Sua história e tradição são preservadas através dos hábitos e costumes, como a música, a literatura, os festivais e os rodeios. Meus amigos, saber que os gaúchos já estiveram aqui bem antes da dominação espanhola e portuguesa é um fato importante para entendermos os costumes e as tradições. Portanto, entender que os hábitos fazem as tradições e as tradições fazem a cultura de um local. Esclarece e muito o que queremos buscar. Entender a influência da tradição gaúcha na cultura do município de Pinhão. Estamos nos deslocando à comunidade do Faxinal dos Silvérios, que é um lugar onde tem uma iniciativa de laços, e nós que estamos em busca de entender um pouco mais sobre a influência da tradição gaúcha na cultura, na formação da cultura do município de Pinhão. Então estamos indo até lá para conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa de laços daquela comunidade. Machado, que ele nasceu de uma família, né? É uma família de gerações, né? Os patriarcas infelizmente já se foram. Esse local aqui é a propriedade que era da minha mãe, hoje é a propriedade minha, né? 10 anos de fundação do CTG Geração Curso Machado, que veio da família, né? Que era minha mãe, quando montou esse CTG, fundou o CTG, ela era viva, faleceu de 3 anos, ela é o que ela mais gostava. Hoje estaria completando 100 anos de idade meu pai, que nasceu no dia 20 de janeiro de 1924. Porque aqui, e eu sempre falo, todos os pessoal que quando entra no CTG, ele não entra no CTG, ele entra na família. Aquela história, a família puxa o outro. Eu jamais imaginava laçar, tanto é que o primeiro laço que eu ergui na minha vida foi em 2014, quando nós montamos aqui. No vasto e deslumbrante cenário das planícies da América do Sul, um símbolo de habilidade e tradição se destaca: o gaúcho e seu inseparável laço. O laço é muito mais que uma ferramenta de trabalho. É uma extensão da sua identidade, uma expressão da sua conexão com a terra e com o gado que pasta livremente pelos campos. Então, meus avós vieram do Rio Grande do Sul. O meu avô veio de Santo Ângelo e minha avó de Cruz Alta. E já meus pais são daqui. E aí cruzou ali uma família entre Cortes, de um lado Cortes e do outro lado Machado. Casou-se um casal de irmão com o outro. Então os meus primos hoje são todos primos irmãos, né? Nós somos o mesmo sangue. Já tem a geração lá para baixo, acho que já estamos aí na 4ª geração, que estão nascendo. Mas surgiu aí. E meu avô, né, meus avós eram gaúcho nato. Assim, enquanto o sol se põe sobre as vastas planícies, o gaúcho continua a tecer os fios da tradição, mantendo viva a arte do laço, um símbolo indomável da alma gaúcha. A relação do gaúcho com o laço
vai além da mera utilidade. É uma conexão profunda, enraizada em séculos de tradição e cultura. Cada movimento é um elo com os antepassados, uma reverência à história que moldou o seu modo de vida. No Sul, o rodeio crioulo é mais que uma competição. É uma celebração que destaca as habilidades dos peões e a sua conexão íntima com o cavalo e o gado. Participantes enfrentam provas como a doma de potros, laço, apartação e outras atividades ligadas à vida do campo. Nos eventos, encontramos a forma de preservar e celebrar a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul, que se incorporam profundamente na cultura local da cidade de Pinhão. O rodeio tornou-se uma parte vital dessa herança cultural, uma celebração da identidade e das raízes que unem as comunidades pinhõenses em torno das tradições gaúchas. Dentro do CTG Geração Cortes Machado, a minha esposa é da família Cortes Machado. Aí juntamente aí a gente vem auxiliando a patronagem, né? Isso aí a gente começou um trabalho com a família. Esse é um CTG bem familiar, em que visa a união das famílias e o princípio da coletividade. Temos 4 CTGs no município de Pinhão, né? Portanto, nós fazemos sempre o Cortes Machado, faz a abertura do campeonato no início de fevereiro. A nossa região hoje, a chamada 8ª região, ela conta com 6 CTG, 2 em Reserva do Iguaçu, no Pinhão 4 ativos. Nos corações dos pampas sulinos, um fogo eterno arde sobre o céu aberto, alinhado pela paixão e devoção ao Centro de Tradições Gaúchas, o CTG. O CTG não é apenas um local de encontros e festividades, mas sim um santuário da cultura e das tradições gaúchas. Desde os primeiros acordes da música tradicional até os passos marcados da dança gaúcha, o CTG é o lar espiritual dos que valorizam suas raízes. Nele, os gaúchos se reúnem para celebrar a herança deixada por seus antepassados, honrando os valores de coragem, lealdade e respeito. Assim, enquanto as chamas da fogueira dançam, ao ritmo do vento sulista, o CTG permanece como um farol de esperança e orgulho, iluminando o caminho para aqueles que buscam manter viva a chama da cultura gaúcha. Continuo passando, né? Desde de gostar de cavalo, eu sempre tive cavalo, desde quando eu era pequeno, né? A gente me criei no interior, saí do interior aos 19 anos, vindo para a cidade, né? Mas sempre mantive o cavalo, né? Desde pequeno eu andei a cavalo e 4 anos para começar a colocar o cavalo no rodeio. A partir daí, então, o pessoal aqui na época, o patrão Edson, né? Que sabia que eu tinha interesse em entrar para o mundo do rodeio, me fez o convite. A relação entre o gaúcho e seu cavalo é mais do que uma parceria, é uma simbiose de alma e liberdade. O cavalo, companheiro fiel do gaúcho, é mais que um meio de transporte, é um amigo que compartilha o vento nos campos abertos e os segredos sussurrados pelo vento. Na união entre o homem e o cavalo, encontra-se a essência da identidade gaúcha
forjada na liberdade dos campos e na conexão profunda com a natureza selvagem. Cada chimarrão compartilhado, cada verso declamado é um tributo à rica história e identidade do povo gaúcho. Nos galpões do CTG, a tradição é preservada e transmitida de geração em geração como um legado sagrado a ser protegido. Nos eventos, encontramos a forma de preservar e celebrar a cultura das tradições do Sul, que se incorporam profundamente na cultura local da cidade de Pinhão. O rodeio tornou-se uma parte vital dessa herança cultural, uma celebração da identidade e das raízes que unem as comunidades pinhauenses em torno das tradições gaúchas. Entre dois mundos, a cidade de Pinhão fortalece a sua cultura. De um lado, as raízes country norte-americanas que vieram com as influências paulistas. De outro, a cultura gaúcha, forjada pelos ancestrais pinhauenses que viviam em um mundo onde a única divisa que se tinha era entre o céu e a terra. Em tempos não muito distantes, a história conta que no ciclo do gado, as tropas eram trazidas da fronteira do Rio Grande do Sul, os famosos Pampas Gaúchos, e vinham desembocar em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. No meio deste caminho, dividindo dois polos culturais muitas vezes antagônicos, está situado o município de Pinhão. Que é um lugar onde a mistura, a miscigenação e as raízes culturais proporcionam encontrar um cowboy tomando chimarrão, um cantor sertanejo usando um lenço maragato, bombachas e bombachitas femininas usadas sem qualquer discriminação, uma fivela tradicional country em meio a uma guaiaca que segura a chaira e a adaga. Essa mescla, essa mistura, essa gama de diferentes costumes e hábitos é que moldam a cultura da cidade de Pinhão. E por que não dizer do centro-sul do estado do Paraná?
coração da tradição gaúcha há um símbolo que transcende o tempo e as fronteiras: o chimarrão. Mais que uma simples bebida, é o elixir que une gerações, que fortalece laços e que acalenta as almas. O chimarrão é mais que uma tradição. É um legado de coragem, de perseverança e de hospitalidade. É o calor do fogo que aquece os corações dos amigos reunidos em roda. É a conversa franca que une desconhecidos em laços fraternos.